sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Agora ore no seu lugar individual para que você possa obter essa revelação. Revelação essa que nos dá o conhecimento do Senhor. Amém? Ainda individual no seu lugar, gaste um tempo orando aí, amém? Em cima desse versículo aí. Senhor Jesus, Senhor, nessa noite queremos pedir, Senhor, a tua revelação, Senhor, para que tenhamos o pleno conhecimento do Senhor. É o teu desejo, Senhor, que cada um de nós, Senhor, tenha, Senhor, essa visão, Senhor, da tua pessoa. Ó, Senhor, tenha essa visão, Senhor, de quem o Senhor é, o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado, com poder dentre os mortos, o Cristo que hoje está sentado à destra de Deus nas alturas, o Cristo hoje que é o cabeça, é o Senhor e é o Rei sobre todas as coisas, o Cristo hoje que está acima de todo o principado e potestade. Senhor Jesus, dê-nos a visão do Senhor, dê-nos a visão do teu plano, dê-nos a visão da tua vontade, dê-nos a visão, Senhor, do teu chamamento. Senhor, o Senhor tem feito um chamamento, o Senhor tem, Senhor, chamado, Senhor, os seus, para cooperar com o Senhor, para, Senhor, cooperar, Senhor, com o teu desejo eterno, com o teu plano, Senhor, em estabelecer o teu governo nesta terra. Também, Senhor, dê-nos a visão de quem nós somos, dê-nos a visão, Senhor Jesus, de quem, Senhor Jesus, ainda nós somos, e de quem que o Senhor deseja que sejamos ainda, Senhor. Senhor, usa a tua palavra, Senhor, usa, Senhor Jesus, o teu Espírito para comunicar a cada um de nós, comunicar o nosso coração, Senhor Jesus, o teu encargo, a tua vontade. Senhor, e ainda, Senhor, nos leva, Senhor, a ter uma vida de vigilância, uma vida, Senhor Jesus, de sobriedade. Senhor, que aqueles que estiverem dormindo, possam ser despertados. Desperta, ó tu que dormes. Ó Senhor Jesus, o Senhor deseja que nós tenhamos uma vida de despertar. Senhor, uma vida, Senhor, de vigilar, Senhor. Uma vida, Senhor Jesus, de sermos, Senhor, como aquelas 5 virgens. Aquelas virgens prudentes, que não perderam tempo. Ó Senhor, mas cumpriram, Senhor, com o teu desejo. Juntar, Senhor Jesus, o óleo, o azeite, Senhor, nas nossas lâmpadas. Senhor Jesus, nessa noite nos sustenta. Ainda abençoa os irmãos que estão em casa, os irmãos que não puderam estar presentes. Os que, Senhor, porventura estarão ouvindo essa mensagem. Senhor, visita cada lar, Senhor, visita cada família, cada casamento. Visita, Senhor Jesus, cada pai, cada filho, Senhor. Visita cada esposo, cada esposa, Senhor. Senhor, visita os teus, Senhor. Ó Senhor Jesus, nós te glorificamos, nós te amamos. Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Jesus é o Senhor, amém? Nessa noite, nós iremos dar continuidade à penúltima mensagem dentro do encargo do livro de Jó. Já é a mensagem, se eu não me engano, 18. E como nós já dissemos aqui, ainda foi um bom resumo do encargo central, da visão que o Senhor tem nos dado nesse livro. Mas eu acredito que nós estamos sendo ajudados com esse desfrute do livro de Jó. Amanhã o irmão Fábio irá passar o encargo da semana 4 do alimento diário, tá? Então amanhã o irmão irá compartilhar o encargo da semana 4. Senhor, edifica a minha casa e a tua casa. Amém? É o título da mensagem da semana 4 do alimento diário.
E dentro do livro de Jó, o Senhor quer nos mostrar algo muito grandioso. O que o Senhor quer nos revelar dentro do livro de Jó? O Senhor quer nos mostrar quem Ele é. O Senhor Ele quer se revelar a nós. Mas Ele quer que nós vejamos quem nós somos. O Senhor Ele quer nos tirar do nosso pedestal. O Senhor Ele quer nos tirar do nosso altar. O Senhor Ele quer nos mostrar que nós temos dentro de nós vidas independentes, que embora tenha um desejo positivo, não cooperam em nada com a sua obra, pelo contrário, se torna uma pedra de tropeço e um atraso para a obra de Deus. E eu espero, e eu oro, irmãos, para que essas palavras não tenham sido em vão, mas que ela cumpra aquilo pelo qual ela foi enviada. E para que nós possamos conhecer o Senhor, nós precisamos saber do desejo dele, nós precisamos ter uma vida de leitura, de desfrute, já aproveitando também. A partir de segunda-feira, nós daremos início à leitura do volume 5 do Alimento Diário. Será este volume aqui, Os Trabalhadores do Final da Era da Igreja. Então, não saia dessa reunião sem pegar o seu alimento diário, tá? Procure o irmão responsável do seu GFCM, não saia sem o seu alimento diário em mãos. Amém? Se você tem um desejo, ainda não tem assinatura do alimento diário e quer fazer uma assinatura do alimento diário, nos procure. Para que você não fique de fora das revelações preciosas que o Senhor tem nos dado por meio da palavra profética. E para você não esquecer mais uma vez, o próximo volume será esse aqui, Os Trabalhadores do Final da Era da Igreja. A partir de segunda-feira nós daremos início a este 5º volume. Amém? Jesus é o Senhor. Então, nós lemos esse versículo de Efésios capítulo 1, versículo 17, na King James está: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, olha a oração de Paulo destinada aos irmãos em Éfeso. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê. E quem que dá, irmãos, a revelação? É Deus. É o Espírito que revela. E nós temos visto por meio da palavra que nós temos ouvido, a palavra profética que o Senhor tem falado por meio do apóstolo, que quem revela é a palavra. E quem faz a obra? A palavra. Mas ela por si só, ela não tem como cumprir esse desígnio. Ela precisa de cada um de nós, nos dispondo para que por meio de nós a palavra opere. Amém? Então a oração de Paulo ali, destinada aos Efésios, era: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação. Para quê? Você quer ter revelação de quê? Muitos buscam revelação do que vai ser o seu futuro amanhã, o que irá acontecer com você, se você vai passar ou não na prova que você tem que fazer, se você vai conseguir ou não um emprego, se você vai conseguir ou não um casamento. As pessoas hoje, elas buscam uma revelação ainda superficial e terrenal. Mas Deus, por meio da sua palavra, Ele quer nos dar uma revelação muito superior a essa, que é a revelação no pleno conhecimento dEle. Deus quer que eu e você o conheçamos. Jó não conhecia Deus, Flávio. Tanto que no último capítulo ele orou: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Uma vez que Jó viu quem Deus é, ele também reconheceu quem ele era. E na segunda parte desse versículo ele completa: por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Um homem que se considerava justo, íntegro e reto. E ele era assim, irmãos. Vou falar mais uma vez, não sei quantas vezes nós já falamos isso aqui. Se colocar Jó, o padrão da humanidade, Jó, perto de todos nós juntos, em uma só pessoa, ele ganha de nós.
Mas não é em si, a integridade em si, o temor em si, a retidão em si. Era que Jó se apoiava na sua própria justiça, na sua própria retidão, no seu próprio temor, na sua própria integridade. E uma vez que ele se apoiava nesses quesitos, ele chegou a ponto de acusar Deus e se justificar, em dizer que ele não tinha nenhum pecado. Prova disso é que no início do livro de Jó, você vê Jó fazendo sacrifícios em prol dos seus filhos, para que se porventura eles viessem a ter falhado com Deus. Mas você não vê em nenhuma parte Jó fazendo sacrifício por ele mesmo. Então isso já nos mostra em que ele se apoiava. Jó veio na era antes da lei, na era pré-lei. Então ele não tinha a mesma sensibilidade que eu e você nós temos hoje. Ele não tinha essa mesma revelação. Deus precisou de levar Jó literalmente ao pó e às cinzas, para que ele pudesse compreender quem Deus era e quem ele era. Hoje, irmãos, graças a Deus, pelo Espírito, a unção que habita em nós, ela nos ensina a respeito de todas as coisas. Esse Espírito não habitava nele. Na era do Antigo Testamento, o Espírito vinha, comunicava a sua palavra, comunicava a direção e saía. Mas hoje, irmãos, graças ao Senhor, por meio da morte redentora de Cristo na cruz, e porque Deus o ressuscitou dentre os mortos, o Espírito da verdade habita dentro de nós. Então hoje nós estamos numa posição muito melhor do que a posição que Jó estava. Por um lado isso é positivo, mas por outro, se não houve desculpas para Jó, vai haver para nós? Se não houve, desculpas que eu falo assim, se não houve, como que eu explico? Se não houve uma desculpa para Jó permanecer no seu ego, permanecer ali na sua integridade humana, no seu temor humano, permanecer no seu pedestal, no seu ninho, vai haver para nós que temos o Espírito. Então, irmãos, o que Deus quer é que nós tenhamos essa visão da revelação, de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Deus quer que nós o conheçamos. E graças a Deus Ele nos revela por meio da sua palavra. Amém? Abra lá Jó, vamos lá. Livro de Jó, capítulo 40. Jó 40. Aqui nós vemos, irmãos, algo muito precioso. Aqui nós já vemos que não são os 3 amigos de Jó que estavam em cena. Aqui nós vemos que não é o seu quarto amigo Eliú que está em cena. Aqui nós vemos o próprio Deus entrando em cena. Uma vez que Deus não tinha oportunidade de se manifestar naquele ambiente de contenda, naquele ambiente de debate, você vê que 90% do livro de Jó, 95% do livro de Jó são debates. Jó defendendo a si mesmo e acusando Deus. Os 3 amigos de Jó defendendo Deus e acusando Jó. E nessa esfera onde há debate, onde há contendas, o Senhor Ele não se manifesta. Mas graças a Deus Ele usou um jovem, chamado Eliú. Muito mais jovem do que todos os 3 e também Jó. E ele ficou calado praticamente em todo o tempo. Mas chegou um momento que esse jovem, ele se posiciona. E ele já não mais vem acusar Jó dos seus erros. Ele simplesmente diz para Jó: Jó, nós somos todos iguais. Mas há um Espírito do Deus Todo-Poderoso.
esse jovem começa a revelar quem Deus é. Esse jovem serve como um canal. Esse jovem ele serve como um instrumento para que Deus pudesse aparecer. Antes da aparição de Deus, Deus falando diretamente com Jó, precisou de haver um canal. Então hoje o que Deus espera que nós sejamos? Um canal. Para que por meio de nós, Ele possa aparecer às pessoas. Ele possa se manifestar para as pessoas. Ele possa mostrar para as pessoas quem Ele é. Então, irmãos, que nós sejamos esses Eliús, que cooperam com a vontade de Deus, que cooperam com a obra de Deus, e que apresentem unicamente Deus para as pessoas. O que as pessoas estão precisando hoje? De Cristo, mais nada, irmãos. Elas não estão precisando de alguém que aponte o dedo e aponte os seus erros, as suas falhas, os seus pecados. Deus não está precisando daqueles que chegam e falam, você errou nisso, nisso e nisso. Deus está à procura, Deus está buscando aqueles que sirvam como um canal e um instrumento para apresentar Ele para as pessoas. Deus espera aqueles que o apresente às pessoas. Como eu disse, as pessoas hoje, elas precisam de quê? De Cristo e mais nada. Mas para isso Ele precisa de nós, para que nós possamos levá-lo a essas pessoas. Eliú foi um canal de bênção na vida de Jó. Eu toco muito na responsabilidade que esse jovem teve. Ele foi um canal de bênção. Enquanto os anciãos falavam, ele ficava em silêncio, porque não podia um jovem falar primeiro do que um ancião. Princípios. Mas quando todo mundo falou e apresentou os seus arrazoamentos, os seus questionamentos, esse jovem entra em cena. E Deus, naquele momento, pôde usar este jovem como um canal. E eu oro para que você e eu sejamos também esses canais. Amém? Para levar Cristo para as pessoas, é o que as pessoas precisam. Jó 41 fala, porventura aquele que contende com Shaddai, o Todo-Poderoso, terá argumentos para contestá-lo? Que responda, pois, a Deus aquele que o censura. Deus já começa É interessante que Deus, ao se apresentar para Jó, ele se apresenta com perguntas. Versículo 3 fala, eis então que Jó abre a boca para responder a Yahvé, né? Sou pecador. Olha, irmãos, isso aqui, Deus já estava na conclusão da sua obra na vida deste homem. Um homem que se permanecia íntegro, que chegava a ponto de acusar Deus para se justificar. Eu não tenho pecado, eu não cometi nenhum erro. Porque você tem que entender algo, irmãos. Você tem que entender algo, para que você possa compreender o livro de Jó na sua totalidade. Algo precisa ficar claro para nós. Naquela época, como eu já disse, os homens eles viviam baseados, alicerçados no fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal. Era certo e errado, pronto. Era esse o padrão de vida daquela época. Se você estiver certo, Deus te abençoa. Agora, se você estiver andando errado, Deus vai te amaldiçoar. Deus vai te castigar. Então, ou seja, eles olharam para Jó, se você está acontecendo algo de ruim com você, é porque alguma coisa você cometeu. Não tiveram também sabedoria. Mas um homem que se justificou, um homem que se justificou a si mesmo, um homem que defendeu a si mesmo, ele abre a boca e fala esta frase aqui, sou pecador. Oh, Senhor, isso já é resultado da aparição de Deus na vida desse homem. Quando Deus aparece para nós, irmãos, quando nós vemos Deus quem Ele é, nenhum de nós consegue permanecer o mesmo que é. Há uma reação. Algo acontece. E na vida de Jó, ele abriu a sua boca. Sou pecador, como posso dignar-me a responder-te? Pelo contrário, tapo a minha boca com as mãos para evitar as palavras más. Ele falou, além de pecador, da minha boca só tem saído palavras más. Olha que visão.
Olha aqui a aparição que o Senhor já começou na vida. Isso vimos semana passada, nós já estamos lendo os versículos. Falei uma vez, mas não repetirei. Ou mesmo duas vezes, porém não insistirei. Então, do meio do redemoinho, o Senhor dirigiu sua palavra a Jó. Aí já não era usando os seus amigos, já não era usando Eliú. Deus dirigiu, o Senhor dirigiu sua palavra a Jó. Prepara-te como ser humano que és. Jó, você é um ser humano. Olha só, você não é um invencível, você não é um superpoderoso, você é um ser humano. E nós temos que reconhecer que nós somos seres humanos. Irmãos, porque se eu acho que eu sou superpoderoso, que eu não tenho risco de eu falhar, de eu pecar, de eu errar, o dia que isso acontecer, acabou com você, você já era. Se cobrar muito de si uma perfeição que nenhum de nós vai atingir, senão pela obra de Cristo, senão pelo operar do Espírito da vida divina em nós, que irá sim nos fazer esse padrão de Cristo, mas é Ele que faz, não sou eu. Mas às vezes eu me cobro tão perfeito, que o dia que eu falho, acabou a minha vida. Deus está lembrando Jó, Jó, você é um ser humano. E Deus tem nos lembrado, nós somos também esse ser humano. Paulo escrevendo aos Coríntios, aquele que está de pé, que pensa, né? Não é nem que pensa estar de pé. Tome cuidado, vigie, veja, para que não caia. Ou seja, todos nós estamos sujeitos a isso. Então Deus já estava mostrando para Jó que Jó não precisava também se condenar das falhas que ele cometia sem ele saber. Hoje, irmãos, nós estamos na era da graça, na era do arrependimento, em que eu e você não precisamos, irmãos, levar diante de Deus aquela lista de justificativas. Deus, falar para João Marcos aqui, eu respondi a minha mãe porque ela me errou. Isso é uma justificativa. Deus, me perdoa porque eu respondi a minha mãe. Há uma diferença muito grande. Nós gostamos de quê? De nos justificar. Eu briguei com meu esposo porque ele fez raiva de mim. Irmãos, isso é uma justificativa. Quando nós errarmos, falharmos, pecarmos, há um caminho, o caminho do arrependimento, o caminho do sangue, o caminho do lavar regenerador do sangue do Senhor. Não se justifique. As nossas justificativas, elas são folhas de figueira. E as nossas justiças, trapos de imundícia. Diante de Deus não vale nada. Nós fazemos isso pensando que iremos estar bem com Deus, né? Deus, eu fiz isso não é porque eu sou ruim, é porque Flávio me irou. É porque Flávio fez raiva em mim, então eu não aguentei. Não é porque eu sou ruim não, Senhor. Não. Nós vamos ver que nós temos dentro de nós duas vidas. Temos uma vida boa, o lado bom da nossa alma, e temos um outro lado, conhecido como o Leviatã. O lado mau. Tu me submeterás a juízo, haverás de condenar-me para te justificar. Vimos isso aqui semana passada. Tens um braço tão forte quanto o de Deus, e a tua voz pode trovejar como a dele. Isso aqui nós vimos semana passada, que Deus está falando, Jó, por acaso você tem força para viver por você mesmo, obter por você mesmo, pela sua força, pelo seu poder, obter o seu alimento, o seu sustento? Não. Deuteronômio 8 que fala que não diga, pela força do meu braço eu adquiri. Versículo 10, se for assim, então enfeita-te de excelência e dignidade. Vimos semana passada, lá em Ezequiel 28, Isaías 14, a experiência de Lúcifer. Veste a ti de glória e esplendor. Deus está falando, você é bom, Jó, você é o cara. Então eu quero ver você vestir a si mesmo de glória. Vestir a si mesmo de esplendor, ninguém consegue. Irmãos, essa glória, esse esplendor, nada mais é do que
Eu e você temos a vida de Deus dentro de nós. E uma vez que essa vida vai crescendo, TT, vai trabalhando, ela vai se manifestando. Então, seja, à medida que essa vida vai se manifestando, não será mais você que estará aparecendo, mas Cristo em você. Então, seja, o Senhor Ele está te revestindo com a glória dEle, para que quem seja manifesto seja Ele. Então, Deus falou com Jó: veste-se de glória e esplendor, derrama, pois, a fúria da tua ira. Nós vamos começar nesse versículo. Derrama, pois, a fúria da tua ira. Jó, você está muito irado, e você está derramando a fúria da sua ira contra mim. Mas eu vou te mostrar para qual direção você deve derramar essa fúria. Derrama, pois, a fúria da tua ira, atenta para todo o arrogante e abate-o. Aí eu acredito que Jó ainda em si mesmo ele deve ter procurado: deixa eu achar o arrogante, que eu vou abater ele agora, Deus. Nós não somos assim? Se Deus falar com você, fala: aponta o dedo agora para o arrogante e repreenda-o. Deixa eu ver, cadê ele? Não é isso? Mas Deus está falando: aponta o dedo para o arrogante e repreenda-o. Deus está falando: Jó, você tem uma vida dentro de você que é arrogante. Você tem uma vida dentro de você que é soberba. Você tem uma vida dentro de você que é uma fúria, é uma ira. E você está despejando essa ira em mim. Sendo que você deveria estar despejando nessa vida independente que está dentro de você. Spurgeon uma vez disse que o dia que você vencer a si mesmo, você terá vencido o seu maior inimigo. Não é nem Satanás. O dia que você vencer a si mesmo, você terá vencido o seu maior inimigo. Senhor Jesus. Então aqui ele fala, abate-o, né? Esse abate aqui é o prostrar, curvar-se, humilhar-se. Olha para todo presunçoso e humilha-o. Pisa com os pés os ímpios e malvados onde quer que se refugiem. Enterra-os todos juntos no pó, amarra-os na prisão dos mortos. Versículo 15, atenta, pois, para o bemote. Jó, você tem que atentar para algo, e nós temos que atentar para esse algo. Atenta, pois, para o bemote, esse hipopótamo estranho que eu criei, da mesma maneira que criei a ti. Olha, Deus não criou o homem para que o homem pudesse ter esse monstro dentro dele. Mas uma vez que o homem caiu, que o homem pecou, essa vida entrou para dentro do homem. E o homem passou a agir por ele mesmo. Da mesma maneira que criei a ti, ele se alimenta da relva como boi. A sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do ventre. Você sabe o que é isso, Dulce? O seu poder está nos músculos do seu ventre. Filipenses 3. Filipenses. Senhor Jesus, 3. Filipenses 3, 18 e 19. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos. Paulo, ele orava e ele repreendia. Paulo chorava ao ver, né? E agora repito com lágrimas nos olhos que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição, e o Deus deles é o estômago. O orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Na sua tradução, revista e atualizada, está
é o ventre. Não é isso? O futuro deles, o Deus deles é o ventre. Então, quando você lê Jó e fala aqui que a sua força está nos seus lombos e o poder nos músculos do ventre, ou seja, você está preocupando só com você mesmo. Uma vez que você se justifica, você não quer nem saber o que vai acontecer com seus outros 3 amigos. E é interessante, porque essa firmeza de Jó, nem quando ele perdeu os seus 10 filhos ele foi abalado. Ou seja, mas eu estou certo. Eu estou certo com Deus. Eu estou alinhado com Deus. Eu não faço nenhum mal. Eu não sou mal. Pelo contrário. Eu sou íntegro, reto e justo. Versículo 17 de Jó 40 fala: Ele enrijece a cauda como cedro e a agita. Os nervos das suas coxas são entrelaçados. A força está no nervo da sua coxa. Esse hipopótamo, esse behemote, esse lado que aqui representa o lado bom da nossa alma. O lado bonzinho, o lado que quer ajudar Deus, sabe? Aquele lado que quer cooperar com Deus, é aquele lado. O poder está no nervo das suas coxas. Não é isso aqui que fala? Os nervos das suas coxas são entrelaçados. Por isso que lá em Gênesis 32, quando Deus lutou com Jacó ali no val, na travessia do val de Jaboque, Deus precisou tocar no nervo da sua coxa. Oh, a sua força está aqui, camarada. Uma vez que eu abalar esse nervo aqui, você vai mancar. Você vai perder a sua estabilidade. Você vai ficar manco. Até o momento em que você está com esse nervo bom, são, é um perigo. Até mesmo você ganhar essa luta. Porque o dia já estava raiando. E aquela luta perdurou durante toda uma noite. E Jacó lutava com o anjo. Travado, irmãos. Corpo a corpo. E chegou um momento que o anjo falou assim: olha, se eu não dar um jeito nesse homem, eu vou perder ele. O dia hoje, a aurora já está quase chegando. Isso é princípio. E Deus hoje, irmão, está na luta conosco. E Ele não quer que o dia raie e nós ainda estejamos normais. Normais que eu falo, com o nervo da nossa coxa ainda são. E se eu e você não nos rendermos, Ele precisa tocar nesse nervo aí. Que é onde o nosso ego se sustenta. Que é onde a nossa justiça própria se firma. Uma vez que ele toca nesse nervo de Jacó, Jacó perde a luta. Irmãos, que o Senhor nos vença. Mas sem resistência, não vamos resistir a esse trabalhado, Senhor. Vamos nos render. Senhor, eu me rendo ao Senhor. Não vamos dar trabalho para Deus. Mais trabalho do que Ele já tem. Vamos nos render, não é verdade? Versículo 18, seus ossos são como canos de bronze e suas pernas como pilares de ferro. Versículo 19, ele é uma obra-prima entre os feitos de Deus, contudo, seu Criador pode chegar a ele com sua espada e dominá-lo a qualquer momento. Deus quer o quê? Deus fala, olha, eu posso chegar em você e dominar você. Mas é interessante, porque Deus deu a primeira opção para Jó. Qual que foi a primeira opção que Deus deu para Jó? Olha, derrama, pois, a fúria da tua ira, atenta para todo o arrogante e abate-o. Ou seja, se você não se abrir, se você não permitir, eu tenho que vir com a espada. Mas Deus falou, Jó, eu estou dando para você a oportunidade de se render. Irmãos, nessa noite Deus está nos dando a oportunidade de nos rendermos.
Porque ele fala, eu sim, eu tenho o poder de vir com a espada. É aqui fala. E dominá-lo a qualquer momento. Irmãos, Deus é onipotente. Não vamos duvidar do poder do Senhor. Deus, ele tem poder, irmãos, ele é onipotente. Ele faz quando ele quer. Mas Deus está nos dando a oportunidade. Qual oportunidade é essa? Mateus 16, aquele que quiser vir após mim, a si mesmo toma a sua cruz e siga-me. Oh, que escolha que o Senhor nos dá. O que você vai escolher? Você vai optar negar a si mesmo? Ou vai precisar da espada? Senhor Jesus, Deus nos dá uma escolha, irmãos, e nós precisamos tomar essa escolha, não é isso? Abraçar essa escolha. Aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue. É negar o quê? É negar esta vida independente que Jó tinha dentro dele, que só queria ajudar Deus, que só queria cooperar com Deus. Vamos terminar aqui para eu ler os 2 versículos com vocês. Os montes lhes oferecem tudo o que produzem, e todos os animais selvagens brincam por perto. Ou seja, aparentemente ele não oferece nenhum perigo. É um animalzinho bonitinho, né? O hipopótamo, para você compreender aquele hipopótamo mesmo, tem as orelhinhas, né? Ele fica só imerso. Só aparece a ponta dos seus lombos para fora, depois ele emerge de novo. Fica com o olho olhando ali, as orelhinhas. É o animal que mais mata no continente africano. Porque as pessoas não vêem nele nenhum perigo. Deixa eu brincar com ele. Não vamos brincar com o nosso lado bom da alma. Não vamos passar a mão na cabeça ali e falar, deixa eu fazer um carinho. Que animal bonitinho. Irmãos, esse é o nosso lado bom da alma. Não é isso? Ah, tá bom. Os animais brincam por perto, por quê? Aparentemente ele não oferece nenhum perigo. Ele repousa debaixo dos lotos, no esconderijo dos juncos e no pântano. Os lotos cobrem-no com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Quando o rio se enfurece e transborda, ele não teme. Não tem medo, não. E eu vou te mostrar o que é isso aqui. Ele não tem medo. Não tem medo. Sente-se plenamente seguro. Presta atenção nisso aqui. Ainda que o Jordão chegue às suas bordas. Versículo 24. Poderá alguém capturá-lo? Quando estiver olhando ou ferir-lhe o nariz por meio de uma armadilha? Ou seja, volta comigo no versículo 23. Quando o rio se enfurece, ele transborda, ele não teme. Sente-se plenamente seguro, ainda que um Jordão chegue às suas bordas. Ou seja, confia em si mesmo. Jó, o que Jó tinha? Jó depositava a sua confiança nele mesmo. Deus pode qualquer outro pecar, eu não. Esse lado é conhecido como o lado bom da alma. É o representado pelo bemote ou hipopótamo. Quer ver que lado é esse? Tá bom. É interessante, irmãos, que esses lados, como nós falamos, depois com o tempo nós vamos ter estudo bíblico, viu? Para que nós possamos aprofundar nesses itens, tá? Mas quando se fala o lado bom e o lado mal da alma, são frutos vindo da árvore do conhecimento do bem e do mal. É o que o homem comeu. Quando o homem come esses frutos, ele adquiriu na sua alma. O que é a nossa alma? Mente, vontade e emoção. O que é minha mente? O que eu penso. A minha vontade, o que eu quero. E a minha emoção, o que eu sinto. Quando o homem peca, esses 3 itens que antes estavam alinhados à vontade de Deus, eles foram como ganhos, uma vida independente. Ou seja, hoje eu já não mais dependo de Deus. Por isso que você vê os filhos de Caim, qual que é o nome dele? Tubal-Caim, Senhor Jesus, os 3 filhos que buscaram em si mesmo alimento, criador de gado, segurança, que foi Tubal-Caim o primeiro artífice de instrumento de corte, e o instrumentista, flauta,
Eu esqueci o nome dos outros dois. Eu só sei que um é Tubal-Caim, o filho de Cã. Me ajuda aí, por favor. Os filhos de Caim, né? Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Foram os que criaram, passaram a viver independentes de Deus. Nós queremos alegria? Deixa com nós vamos fazer aqui um forró aqui, nós vamos nos alegrar. Um arrastapé aqui, você vai ver como que a turma se alegra. Por favor, não, se passar um carro ali fora, aí já vê os pezinhos para um lado e para o outro. É herança. Mas, ou seja, nós quer alegria? Deixa eu fabricar aqui por nós mesmos um instrumento de sopro, para nós cantarmos, fazermos uma festa. Quer alimento? Para que árvore? Vamos criar gado. Quer proteção? Vamos criar as nossas armas para que nós mesmos possamos nos proteger. É as vidas independentes de Deus. É que vivem por si mesmo, que vivem para si mesmo. Gênesis. Senhor Jesus. Gênesis. Deixa eu ler o que eu estou falando para você aqui. Gênesis 2:9 fala. Gênesis 2:9. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse bemote representa qual lado? Do bem. É o lado, ou seja, eu quero ajudar Deus. Eu quero dar uma mãozinha para Deus. Eu quero dar uma força para Deus. Deus, deixa eu cooperar com o Senhor. Falei isso aqui já em mensagem passada, Flávio. Eu faço o meu melhor serviço. Sirvo com excelência. Mas a hora que a palavra vai ser falada, eu me retiro. Fiz o meu trabalho, bem feito. Fiz o meu dever. Bati o meu cartão. Fiz o meu serviço bem feito. Deixa eu ir. E na semana que vem estou de volta. Temos que ter cuidado com isso. Então, Gênesis 4, abra comigo Gênesis 4, por favor. Gênesis 4, versículo 1. Gênesis 4, 1. Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Caim. E declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Mesmo assim, depois do homem ser expulso do jardim, ainda ele testificou esta forma, ainda com a ajuda do Senhor. Mas é interessante que aqui já tem aqui aqui já tem um sinal da independência do homem, Clarice. O que ele falou? Com a ajuda, ou seja, parte foi de Deus e parte minha. Deus me deu uma ajuda. Não foi Deus que fez. Vocês estão me entendendo? É uma ajuda. Com a ajuda de Deus. O perigo está aí. Deus, com a ajuda de Deus, ou seja, Deus fez, mas eu também fiz. Então proveio ainda de mim. Sim, biologicamente falando, né? Mas agora, concernente às outras coisas, irmãos, quando nós falamos, com a ajuda de Deus, vai me ajudar? Sim. Se Deus te dá fôlego de vida, se Deus te dá força, se Deus te dá visão, se Deus te dá respiração, se Deus te dá água, se Deus te dá comida, se Deus te dá o que você precisa, o que você está fazendo? O que está vindo de você? Nada. Então a Ele toda a glória, né? Com a ajuda de Deus, com a ajuda do Senhor, tive um filho homem. Voltou a engravidar e dessa vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Presta atenção. Caim lavra a terra. Para você lavrar a terra, o que você tem que fazer? Naquela época não tinha aqueles tratores, né, os John Deere, os Massey Ferguson,
coloca um arado atrás e vamos cultivar a terra. Não, era tudo no braço. A minha força, o meu braço. Você vai entender isso aí agora. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura. Para você cuidar de um rebanho, você precisa de esforço. Você precisa de se esforçar? Não. Certo? Você não precisa de se esforçar. Você vai ali direcionar o rebanho para o melhor pasto, para a melhor pastagem, e você vai ali agora sentar e observar o rebanho crescer. Há uma diferença muito grande do fruto da terra e as primícias do rebanho. Aí você vai entender agora esse versículo que alguns têm dúvida dele. Mas Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel. Ponto. Eu gostaria que você tocasse nisso aqui. O Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta. Toca nisso aqui em nome de Jesus. O que nós precisamos oferecer para Deus primeiro? A nossa pessoa, o nosso coração. Uma vez que Deus se agrada da minha pessoa, Cláudio, o que eu fizer será de bom grado para Ele. O que eu oferecer, porque Ele sonda a mente e coração. Ele sabe que o meu coração está alinhado à sua vontade. Vocês estão me entendendo, irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui? Deus aceitou com alegria a Abel. A minha alegria primeiro não está no que você pode fazer, e sim no que você é. A maior alegria de Deus está em nós. Como Paulo fala, nos oferecemos como oferta viva, sacrifício vivo e santo a Deus. E agradável a Deus. Então tá bom, ele aceitou Abel e ele aceitou Caim. Ele aceitou Abel e a oferta de Abel. Todavia, presta atenção, não se agradou de Caim e de sua oferta. Você lembra lá em Isaías 14, que nós lemos semana passada? O que fala em Isaías 14? Quando Deus olhou aquele anjo perfeito, aquele arcanjo perfeito, em tudo que fazia, em tudo que praticava, perfeito. Mas o que fala em Isaías 14, Vaninha? Tu dizias no teu coração. Não é, irmãos, fazer. É o que está no nosso coração. Não é simplesmente fazer por fazer, mas fazer o que está no nosso. E aquele anjo, eu acredito que ele continuou com seus afazeres perfeitos, Flávio. Tudo que ele fazia, ele deve ter continuado perfeito, mas o que Deus já tinha visto? O coração dele. O coração dele já tinha se afastado. Voltando ao versículo 5, todavia não se agradou de Caim e de sua oferta. E, por esse motivo, Caim ficou muito irado. Olha aí, olha ela aparecendo aí. Por esse motivo, aí se Deus fosse ter um diálogo com Caim, o que Caim poderia falar? Caim falou, mas Deus perguntou, você está irado? O seu semblante caiu? Mas por que você não aceitou a minha oferta, aceitou do meu irmão? Por isso que eu estou nervoso? Vamos continuar lendo aqui que fala, não estou inventando. Por esse motivo, Caim ficou muito irado e o seu semblante assumiu uma expressão maligna. É o que já estava no coração dele. Ele colocou para fora o que já estava dentro, irmãos. Era o que aconteceu com Jó. Jó no começo era tudo belezinha.
Mas uma vez que ele foi pressionado, o seu ego, ele botou para fora o que já estava dentro. Então, irmãos, nós somos ou não somos assim? Mas isso aqui é forte. E assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim. Por que estás furioso? Olha só. E por qual motivo o teu rosto está transtornado, Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Não é se procederes bem com o que você quer me dar, não. É se procederes bem com o que está dentro de você. Uma vez que você procede bem, você será aceito. O coração. Porque Deus já havia sondado o coração de Caim. Certo? Entretanto, se assim não fizeres, você tem uma escolha, Caim. A partir de agora, você tem uma escolha. Ou você se arrepende, ou então, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a quem? Cabe a ti. Vencê-lo. Caim, Deus mostrou o panorama para Caim. Caim, você está irado, mas eis que o pecado já está deitado na sua porta. Na revista atualizada está, eis que o pecado jaz à porta, está deitado, jaz é repouso. Por isso que nas lápides de túmulos aparece aqui, jaz fulano, ou seja, ele está repousando, ele está deitado. Por isso que o pecado jaz à porta. E aqui fala, por isso que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Olha, deseja destruir-te, cabe a ti vencê-lo. Contudo, olha só, com tudo que Caim havia ouvido, propôs Caim a seu irmão Abel, saiamos, vamos ao campo. E quando estava no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Deus avisou isso aí. Deus mostrou para Caim que ele tinha um monstro dentro dele, irado. Falou, Caim, se você não vencer isso aí, ele vai te destruir. E como sim destruir o seu próprio irmão? Vocês estão entendendo? Agora deixa eu terminar. Não, vou ter que terminar aqui. Por que Deus não aceitou também da oferenda ou da oferta? Gênesis 3, volta um pouquinho aí. Gênesis 3, 17. Gênesis 3, 17. 17 a 19. Gênesis 3, 17 fala, então voltou-se para o Senhor e ordenou, para o homem e ordenou, por que escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibia comer? Olha só, maldita é a terra por tua, então a terra se tornou maldita. Hoje o que Deus quer fazer por meio da pregação do Evangelho? Romper essa barreira da maldição e trazer o reino. Porque o homem pecou, e uma vez que o homem pecou, a terra se tornou maldita. Mas hoje, quando nós saímos para pregar o Evangelho, irmãos, nós estamos trazendo o reino. Um lugar que é maldito, quando nós pisamos com a autoridade dada à igreja, nós abençoamos aquele lugar. A terra se tornou maldita por tua causa. Olha aqui, com sofrimentos, obterás do solo o teu alimento, todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Versículo 19, eu vou terminar aqui. Com o suor, o que é o suor do teu rosto, Bia? É o seu esforço próprio, é a sua força própria. É a sua capacidade própria, é a sua força natural. A partir de hoje você terá que se virar. Você terá que usar a sua força própria. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó e ao pó da terra retornarás. Então o que a terra era? Maldita. Maldita. Então tudo que a terra produzia era uma consequência do
pecado. Então, o que Caim ofereceu para Deus, Vaninha? Uma consequência do pecado. Para você entender melhor, eu não sei se você entendeu. Agora eu vou resumir para ficar bem compreensível, Flávio. Poderia ser uns frutos bonitos? É claro. Oh, a Bíblia fala, a Bíblia cita somente que Caim, aqui fala, cadê? No versículo 3 de Gênesis 4. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo que havia sido amaldiçoado. E ele teve que fazer o quê? Trabalhar com sua força própria, natural, para adquirir o fruto, para levar para Deus. Então Deus estava falando, o que você está me dando não vem de mim mesmo, mas vem da sua força própria. E Deus não se agrada do que vem da nossa força própria. Por isso que nós servimos no descanso de Deus. Para resumir e terminar, o que Caim ofereceu? Uns frutos bonitos? Poderia ser uns frutos bonitos. Poderia ser. Mas vamos resumir? Nós estamos passando por uma obra, né, de reforma desse local. E o caixa da igreja, irmãos, não está alto. Nós estamos administrando, né, Flávio? Flávio sabe disso. Para conseguir terminar a conclusão da nossa obra do local. Aí você fala, deixa eu fazer a minha parte, deixa eu cooperar. Aí você vai lá e rouba um banco. Oh, estou com muito dinheiro agora. Irmãos, toma a minha oferta para a obra do local. É isso que Caim ofereceu. Aí você traz o resultado, o fruto de um furto, de um assalto. É muito dinheiro? Pode ser. Mas é o que? Fruto do pecado. O que Caim ofereceu? Fruto do pecado. Jesus é o Senhor. Não deu para continuar, mas nas outras oportunidades nós terminamos. Amém? Vamos ruminar em pequenos grupos ainda, vamos desfrutar um pouco. Aleluia.